turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de gramática de hoje. Vamos lá. Bom, a gente viu aí, estudou, né, o processo de formação de palavras e hoje a gente vai estudar o neologismo e os arcaísmos. E o que danado é isso, professora? Olha só, o neologismo, gente, corresponde à formação de novos termos ou de expressões da língua, tá? Os quais surgem aí com o intuito de suprir lacunas, espaços, né, momentâneos ou permanentes acerca aí de um novo conceito, tá? Então, quando a gente não tem algo para nomear, a gente cria uma palavra, tá? Uma vez aí que a língua ela é algo mutável, ela tá sempre em modificação, né? Ou seja, ela tá em transformação constante. Os neologismos, eles corroboram aí para a necessidade de criação de novas palavras pelos falantes da língua portuguesa, tá? Enquanto outras, né, por sua vez, caem em desuso. Enquanto a gente cria termos, né, para algumas palavras, outras acabam caindo em desuso, né? Como é o caso dos arcaísmos, né? Assim, com o passar dos anos, a partir aí da utilização de um constante do termo, né, o neologismo ele passa a fazer parte do léxico da língua, né, do dicionário, e palavras obsoletas são retiradas aí do léxico da nossa língua, tornam-se assim arcaísmos. Então, resumindo, né, a gente vai ter os neologismos, que são palavrinhas novas, e os arcaísmos, que são palavras que estão em desuso. Mas para entender direitinho cada uma delas, a gente vai estar trabalhando aqui. Olha só, o neologismo, tá? Gente, o neologismo ele é criado aí a partir do processo de palavras já existentes na língua, tá? Por exemplo, justaposição, prefixação, aglutinação e sufixação. Lembra que a gente já tinha estudado? Pois é. Então, o neologismo ele surge a partir desse processo de formação, tá? Podemos classificar como neologismo todas as palavras que não existiam e passam aí a existir independente do tempo de vida, tá? Ele pode ser aí percebido na representação dos sons, tá? Por exemplo, puff, crum, miar, piar, tibum, chuar, catlap, e etc, né? E já na língua da internet temos também o beleza, né, que vai ser essas abreviaçõezinhas aí, o FLW, que seria valeu, o que, qualquer, ser, você, né, e dentre outros aí que vocês, né, que são mais habituados a utilizarem aí esse internetês, devem conhecer melhor do que eu aqui, tá? Bom, e aí a classificação dos neologismos, sim, porque eles também têm classificação, tá? E a gente chama aí de neologismo novas palavras ou expressões da língua, tá? Que surgem com o papel de complementar os espaços transitórios aí permanentes ou momentâneos a respeito de um novo conceito, tá? Olha só, aí a classificação dos neologismos momentâneos. Os neologismos momentâneos, eles podem surgir aí no decorrer da conversa entre colegas, tá? Eles podem até obter uma grande repercussão, mas são esquecidos no decorrer do tempo. Vai que você está conversando com os seus colegas e tal, e na pressa para falar uma palavra, você acaba criando uma nova palavra que ninguém nunca viu, nunca existiu. Então, seria aí um neologismo momentâneo, de momento. Ele pode ter duração, pode ficar, como também pode ser esquecido rapidamente, tá? Exemplo, somatoriar, né? Somar alguns itens. Alguém criou essa palavrinha, tá? Temos também o neologismo transitório. O que acontece? Nasce em um grupo e acaba sendo usado em outros grupos. Eu crio um neologismo aqui, tá? Entre eu e meus colegas e rapidamente ele passa a também funcionar em outro grupo, tá? Esse termo ele pode se integrar aí o vocábulo ou pode ser também esquecido, como eu falei para vocês no momentâneo. Exemplo, mensalão, né? Que seria aí um ato de corrupção. Foi criado esse nome em um grupo e logo ele se perpetuou aí em outros grupos, tá? Temos também o neologismo
permanente nesse grupo aparece rapidamente e fixa-se aí o idioma se tornando parte aí do dicionário, tá? Exemplo, deletar, excluir, né? E como, professor, é que são formados esses neologismos, né? Eles são construídos aí de forma, na maioria da sua formação, com vocábulos, obviamente, da língua portuguesa, que já existem, tá? Por exemplo, eles tanto podem ser criados por composição, tá? Naquele processo lá da aglutinação ou da justaposição, da derivação, tá? Aí essa derivação ela pode ser por prefixo, por sufixo, pode ser parasindética, regressiva e imprópria, tá? Aí, todavia, a abreviação, a combinação, a intensificação, o hibridismo e a reduplicação também são maneiras de formação dos vocábulos, tá? Além dessas formas, gente, a criação de neologismo também acontece através da importação e de empréstimos, tá? De palavras de outras línguas, que a gente também já viu, né? Que são quem? O estrangeirismo, lembram? Que podem ou não sofrer um processo de aportuguesamento, ou seja, eu pego de outro idioma e transformo ele na nossa língua portuguesa, né? Assim, e acaba sendo incorporada aí ao nosso dicionário. E por que a gente cria neologismo, professora? Gente, os neologismos, eles surgem conforme a nossa necessidade, tá? De expressão de comunicação, não tem um porquê, né? Às vezes a gente tá ali e cria uma palavra, né? Então, surgem quando não existe uma palavra ideal para a gente indicar algo novo, ou para a gente estar ali se comunicando, para falar um novo conceito, sobre um novo objeto, um novo processo, e aí eu vou e crio aquela palavra, tá? Embora o constante avanço aí tecnológico seja um dos principais motores para a criação dos neologismos, de palavras novas, tá? Muitos apenas são criados como modismo, tá? Apenas como, tá na moda falar isso, então eu vou falar também, tá? Até para fins aí pejorativos e irônicos, aí como gírias, como palavrões, tá? A criação de neologismos, ela é facilitada aí pelas próprias características da nossa linguagem, tá? Que permitem a criação de novos vocábulos. Há também uma tendência humana para determinar aí os objetos e especificar conceitos, resultando assim na inovação e renovação dos vocabulários através do uso dos neologismos, tá? Bom, e aí também tem tipos de neologismo, né? Dentre as diferentes formas aí que a gente viu de classificação, podemos dizer que os neologismos, pessoal, podem se encaixar em mais de uma categoria, o que configura aí as tipologias, tá? Diferentes tipos. Olha só, o neologismo lexical, o que acontece? Indica uma palavra nova, citada para indicar um novo conceito. Delegar, por exemplo, quer dizer deletar, que quer dizer o quê? Apagar. Escanear, digitalizar. Clicar, pressionar o botão do mouse, né? Então, a gente tem um neologismo aí para indicar um novo conceito de uma nova palavra, tá? Neologismo semântico, que seria o quê? Indica uma palavra já existente no léxico da língua, tá? Mas que adquire um novo significado. Gato, ligação elétrica clandestina, né? A palavrinha que já existe, mas eu dou outro sentido para ela. Pistolão, né? Recomendação de influência de alguém. É uma palavra que também já existe, mas eu dou outro significado. E azular, né? Que seria fugir, também é a palavra que existe, mas eu atribuo a ela um novo significado. Aí a gente tem também o neologismo sintático, né? Que indica uma construção sintática de elementos já existentes na língua que combinados adquirem novos significados. Por exemplo, dar um bolo, não comparecer ao encontro, dar a volta por cima, que seria superar, fazer cera, que seria fingir trabalhar, tá? Neologismo literário, tá?
indica uma palavra criada por escritores da literatura ou então por compositores musicais, tá? Que aí indica o quê? Por exemplo, brincriações, abezonhadas, ladainho, bichanar, lençolar, escritor moçambicano Mia Couto. Lembra lá de Mia Couto que a gente viu em literatura? Pois é, ele adora fazer aí esses neologismos, né? Agosantista, apacatice, deceptude, calunismo, patifento, são neologismos aí do escritor e teatrólogo Dias Gomes, tá? Neologismo científico ou técnico, gente, indica aí uma certa palavra criada para nomear novos equipamentos, tá? Procedimentos, invenções ou descobertas, por exemplo, o smartphone, cake design, cupcake, tá? Então, são criações. Então, eu crio aí esse neologismo técnico ou científico. Neologismo popular, aí eu tenho, indica uma certa palavra criada pelos falantes da língua, tá? De um determinado país, em contexto coloquial. AP, mané, refri, tá? Neologismo completo. Aí eu tenho, indica uma palavra que foi completamente criada, quer quanto a forma, quer quanto o sentido, tá? Cardápio, necrotério, converscote. Neologismo incompleto. Indica uma palavra que já existe, tá? Que já é existente na língua, que adquiriu um novo significado. Por exemplo, picareta, papudo, gato, tá? Então, esses são os tipos de neologismo, tá? E aí a gente também vai ter, os arcaísmos. E o que são os arcaísmos? A gente pode dizer que os arcaísmos são palavras ou expressões, né, antigas que já não são mais usadas. São palavras comuns para nós, tá? No futuro vão se tornar um arcaísmo, que hoje é super tendência, né, na nossa fala. Daqui a uns 20, 10 anos já não vai mais existir. Acredito que até daqui a uns 5 anos, porque é tanta tecnologia, né, que a gente acaba mudando esse nosso discurso constantemente. Então, essas palavras que hoje são consideradas como arcaicas, né, antigamente foram muito usadas por nossos pais, nossos avós, tá? Temos alguns exemplos aí de arcaísmo, olha só. Vossa mercê, que é você. Assunar, que é juntar. Encartado, que é condenado. Ceroula, que é a roupa interior, né, masculina. Por obséquio, que quer dizer por favor. Aposentos, que quer dizer quarto. Alcaide, prefeito. Boticário, que é farmacêutico. Quiçá, talvez. Outrossim, que quer dizer também. Apalermado, bobo. Alcaide, prefeito. Fuzuer, confusão. Sabatina, prova escolar. Sabatina, viu? Gente, tá chegando a sabatina de vocês, já sabem que é a prova. Supimpa, que é interessante. Cáspite, quer dizer, puxa, caramba. Então, olha só quantas palavrinhas dessas e tantas outras, né, gente, que caíram em desuso, né? Broto, que mais? Ai, tem tantos. Se a gente for perguntar para os nossos avós, para as nossas tias, para os nossos pais, eles vão dizer aí um monte de palavras que já não se usa mais, né? Então, e que cada vez a nossa língua ela é viva, gente. A gente tanto está inventando palavras, tá? No caso dos neologismos, como a gente também está deixando palavras para trás, palavras caem em desuso. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Tanto para as questões de interpretação, para que eu possa compreender, porque esses arcaísmos, na literatura principalmente, eles ficam lá, né, incorporados, eles estão ali nos textos, né, de grandes autores como Machado de Assis, José de Alencar, utilizam esses diálogos, a gente às vezes não entende, mas são palavras que fazem parte do nosso cotidiano hoje, só que intituladas com um novo valor semântico, né, e não mais utilizada graficamente daquela forma.
Então, por isso que é importante. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, eu tô aqui para solucionar, para ajudar vocês. Não levem dúvidas para casa, viu, galerinha? Tem exercício sobre esse assunto específico aí que eu tô deixando para vocês de material de apoio, tá? A gente vai responder todos eles e depois a gente entra em discussão, tá? Então, respondam aí e mandem pro meu e-mail. Quem não conseguir mandar pro e-mail, pode mandar lá pelo WhatsApp também, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido e até mais. Tchau, tchau!